E o nosso tema de hoje é um tema que eu trouxe, né, de algumas perguntas que surgem nas palestras, né, nos cursos e até mesmo no consultório, né? Então nós vamos trabalhar com essas questões, nós vamos falar um pouquinho disso e gostaria que você participasse aqui conosco, falando, né, um pouco da sua experiência ou fazendo uma pergunta que você queira, porque o Escolhas, ele deseja realizar, né, um momento onde nós aqui, através, né, do que nós vamos falando, do que nós vamos refletindo, do que nós vamos meditando, através de tudo isso, nós vamos tentando ajudar, contribuir para que também aconteçam escolhas na sua vida, né, naquilo que são os propósitos, para que os temas que nós vamos trazendo aqui possa te ajudar a realizar escolhas. E desse tema que é tão importante para nós, né, que é sobre por que, né, eu me preocupo tanto com o que as pessoas vão pensar de mim ou se eu vou agradar as pessoas, né? Quem num ambiente novo, onde chegou, ou diante de pessoas que você admira ou que você gostaria de se relacionar, né? Até lembrando que essa semana também nós temos aí, né, a Semana dos Namorados, o Dia dos Namorados na sexta-feira, e muitas vezes a gente evita relacionamentos, evita amizades, evita até mesmo realizar algo que gostaria de realizar por medo do que as pessoas vão pensar de você, por medo de não agradar as pessoas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né, nessa noite, nessa live, trazendo uma ajuda, uma contribuição para que nós possamos fazer escolhas na nossa vida daquilo que nós podemos ser. E por que o programa já se chama Escolha, né? Essas partilhas nossas que acontecerão às quartas-feiras às 9 horas. Nós estamos tendo diálogo às segundas-feiras às 9 horas. Nós, né, trazemos profissionais para dialogarmos, né, para termos um encontro sobre as temáticas que nós estamos abordando e que você também pode sugerir, pode colocar lá a sua sugestão. A primeira foi sobre fé e razão e a segunda foi com a doutora Patrícia, sobre como as emoções e a espiritualidade podem nos ajudar com o nosso sistema cardiovascular. Então, aqui o nosso intuito desse trabalho é ajudarmos as pessoas através dos conteúdos sólidos, da psicologia. Eu sou formada em psicologia, em logoterapia e também na área da educação. E é contribuir, né? Contribuir para que as pessoas possam, através desses conteúdos, através, né, de reflexões, tomar atitudes de escolha. Por quê? Porque o ser humano é um ser que escolhe. Nós escolhemos, nós somos seres que precisamos escolher. A vida, ela precisa realizar escolhas, né? Então, continuamente nós estamos escolhendo. Continuamente nós precisamos realizar escolhas. E as nossas escolhas, elas vão acontecendo à medida que nós vamos vivenciando a nossa maturidade humana também. Então, quanto melhor escolhas nós vamos fazendo, melhor nós vamos correspondendo com as situações do nosso dia a dia. Então, quanto melhor eu consigo escolher, mais frutos eu vou colhendo ao longo do caminho. E aqui é esse o desejo, né? Primeiro nós precisamos lembrar quem nós somos, né? Isso eu quero enfatizar várias vezes, porque essa é uma das questões mais importantes da nossa vida, porque está ligada ao nosso autoconhecimento. A gente só pode responder algumas coisas a partir do momento que nós também vamos nos conhecendo. E nós somos um ser bio, psico, social, espiritual, noético. Nós somos um ser que decide até mesmo sobre
a nossa vida, as nossas necessidades. E nesse tema dessa noite, nós vamos trazer também uma escolha. Como você quer escolher a sua vida? Viver sempre, né, preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, ou se você vai agradar as pessoas, e aqui está, né, complexo uma série de coisas, né, perguntas que vão tomando, né, no seu interior, vão mexendo muitas vezes com você, né, e quem aqui já não deixou de realizar algo, deixou de realizar alguma coisa por medo do que as pessoas iriam pensar? E realizar nem sempre só para si, às vezes até para o outro. Ou você já realizou algo, fez alguma coisa, começou alguma coisa, e com medo do que o outro ia pensar, ou de uma crítica que você recebeu, você parou ali. E quando a gente tem essa questão do medo do que os outros vão pensar da gente, isso pode causar várias situações. Uma delas que eu gostaria de falar aqui é sobre a fobia e a ansiedade. Às vezes o medo é tanto do que o outro vai pensar da gente que a gente passa a se esconder da vida. E se esconder das pessoas, se esconder das situações, entrar em fuga. E aí eu gostaria que você começasse a pensar, né, dentro de você, dentro do seu interior, o que muitas vezes você tem fugido das pessoas, fugido de realidades, até de responsabilidades, com medo de não ser aceito, com medo do que as pessoas vão pensar. Isso está ligado à questão da aceitação. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade de achar que as pessoas vão nos aceitar. Mas isso está ligado à nossa própria aceitação. Nós não nos aceitamos. Então nós criamos uma imagem em nós que acaba fazendo com que as outras pessoas vivam também, né, essa percepção nossa. E não só isso, né? Quando nós falamos dessa questão de necessidade de agradar, do que os outros vão pensar, nós estamos sempre naquela questão do não, né? A gente não consegue dizer não, a gente não consegue se posicionar diante das coisas. E aqui eu queria ensinar, né? Trazer uma temática para que nós pensássemos sobre a nossa aceitação. Porque quando eu acho que o outro não vai me aceitar, que o outro vai pensar mal de mim, isso primeiro nasceu dentro do meu coração. Nasceu dentro de mim. Por quê? Porque eu penso dessa forma e projeto que a outra pessoa também vai pensar isso, né? E eu já tô vendo aqui que o pessoal vai se identificando, né, com essa situação do que as pessoas vão pensando de nós, né? O Lucas colocou: eu sempre tento agradar mais as pessoas do que a mim mesmo, mas de um tempo para cá eu tenho o seguinte pensamento: se nem Jesus agradou a todos, quem sou eu para conseguir isso? E de fato, Lucas, aqui tem uma questão importante, né, que a gente vai trabalhar dentro até mesmo da logoterapia, da psicologia. O outro, é claro que ele é importante para mim, mas quem é esse outro que eu estou preocupado em agradar? Críticas nós realmente acabamos recebendo, mas é como nós vamos olhar o lado positivo e o lado negativo das coisas. Muitas vezes a gente recebe uma crítica de 10 elogios, mas se a gente for pessimista, nós vamos ficar olhando somente para aquela crítica que nós recebemos e não vamos olhar os elogios todos que nós recebemos. Então, isso é fato, né? Nós precisamos ver quem é esse outro, qual é a posição desse outro na nossa vida. Porque até mesmo da onde nasce, às vezes, essa questão de como nós pensamos de nós mesmos a nosso respeito. Vocês sabiam que muitas vezes nós temos essa questão da não aceitação por causa da educação que nós tivemos?
ou por causa de situações que nós já vivenciamos lá na nossa vida? Seria muito interessante você pensar lá no seu passado, lá na sua infância, na sua história. Muitas vezes nós tivemos pais que nos compararam, né? Ah, o seu irmão faz melhor do que você. Tá vendo? Seu irmão vai bem na escola e você não vai. Sua irmã é organizada, você não é. E essas comparações, ao invés de nos ajudar, elas minam a nossa aceitação, a nossa estima de nós mesmos. Porque é alguém importante para nós que nos diz que nós somos aquilo. Por isso também, como pais, como mães, é importante nós lembrarmos, né, ou como educadores, de não comparar. Porque essa comparação muitas vezes nos fere e nos faz acreditar aquilo que nós não somos, mas nós acreditamos. Então é muito forte essa questão de analisarmos quem é esse outro na nossa vida. Porque realmente nós precisamos das pessoas. Nós precisamos do olhar do outro para nos ajudar a entender quem nós somos, né? Quem já participou das minhas palestras, dos meus cursos, a gente sempre trabalha muito essa questão, quem são meus pacientes no consultório, né? Eu não posso ignorar o outro. Aqui nós não vamos viver uma questão de arrogância, de se sentirmos nós mesmos, somente, né? Numa questão de narcisismo. O outro é muito importante para nós. Mas quem é esse outro e se esse outro nos olha com amor? Se esse outro nos olha com a capacidade de enxergar o bom, o belo que nós temos também dentro de nós? Porque é importante nós escutarmos esse outro que muitas vezes nos diz, olha, você precisa melhorar nisso. Quantas vezes na minha vida eu melhorei em tantas situações, melhor ainda hoje, porque alguém me diz, olha, você pode ser melhor nisso, você pode corrigir isso. E eu aceito, quando esse olhar é um olhar que quer o meu bem. É um olhar que me ama, porque existem olhares, gente, que não nos amam. Olhares de inveja, olhares de ciúmes, olhares de maldade. Então nós precisamos do discernimento para ter esses olhares, porque a gente precisa sim do outro na nossa vida. Mas este outro que nos ama, muitas vezes nós não nos preocupamos com o que ele vai pensar. Nós preocupamos com aquele que nós temos medo de não nos amar. Mas o primeiro que muitas vezes não se ama somos nós mesmos. E é por isso que nós precisamos lidar com isso, né? Antes de dar continuidade, a Maria de Fátima, um abraço, Maria, diz assim, que tema importante. Isso implica muito na nossa vida. Um simples olhar diferente é motivo para eu sentir incomodada. E é de fato isso, né? E aí o que seria interessante a gente trazer aqui para ser trabalhado para quem tem dificuldade com o que os outros vão pensar ou a necessidade de agradar todo mundo? Primeira questão é o autoconhecimento, é eu me conhecer. Por que eu tenho tanto medo de ser julgada? Às vezes lá na minha infância, como eu dei o exemplo, eu sofri muitas críticas, eu não fui elogiado. Então eu muitas vezes tenho essa dificuldade, às vezes lá na infância, né? Na adolescência, pelas críticas que sofri. Então alguma coisa dentro de mim passou a me causar uma não aceitação de mim mesmo. E por que a gente fala dessa questão do outro? Porque, gente, está aí. Nós vamos nos constituindo, por isso que é tão importante pai e mãe. Porque eu brinco com as meninas, né? Se sua mãe disse pra você lá na sua infância que você é linda, se a sua mãe disse pra você lá na sua infância quanto você é especial, ninguém tira isso dentro de você. Por mais que a vida vai ficando difícil, por mais que às vezes você sofra algumas situações, mas essa certeza, ela vai crescendo como uma base edificadora dentro de você. Ela te edifica, né? Então é algo importante para a gente ir pensando também na nossa história. Isso é a questão do autoconhecimento.
Você precisa entender a sua história, você precisa adentrar na sua história a partir de um outro olhar. Aqui no Escolhas nós estamos dando um olhar para que você possa ver a sua história. E quando você vê essa história, e aí você vai encontrando, né? Puxa, eu não me aceito. Quantas situações a gente vê de tios que criticaram, de professores lá na infância que criticaram, situações, né? Eu escuto muito isso quando a gente vai trabalhar história, tanto nos cursos, nas palestras, como no consultório. Pessoas que disseram assim, eu passei um constrangimento na sala de aula, e aí depois daquilo eu nunca mais consegui falar em público. Eu fui criticado por uma tia, por um comportamento, e depois eu me fechei. Você vai encontrando isso, só que são coisas que muitas vezes estão reprimidas, estão lá no seu inconsciente ou esquecidas, e que você não vai percebendo no seu dia a dia, mas quando você encontra o motivo, é interessante isso, porque quando a gente toma consciência de alguma coisa que aconteceu conosco, metade da cura daquilo já está realizada. A outra metade é a atitude, a escolha, a atitude que você vai escolher tomar para mudar essa situação na sua vida, para fazer um enfrentamento dessa situação na sua vida. Então, uma parte é tomar consciência do que acontece comigo, e a outra parte é uma escolha, uma atitude que eu preciso tomar, de como eu vou fazer, né? Como eu sempre repito essa frase de Sartre, não importa o que fizeram comigo, importa o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. E isso é fato. Nós precisamos escolher o que nós vamos fazer diante das realidades que nós vamos vivendo. E aí a Ju coloca aqui, boa noite. Na infância eu tinha uma confiança natural e extroversão, também natural. Mas conforme algumas podas e comparações, isso foi travando. E na adolescência foi muito difícil a minha estima. E de fato, né, o que eu acabei de falar, e é importante você ter colocado aqui, Juliana, porque realmente é o que acontece nas nossas vidas muitas vezes, né, para muitas pessoas. Vai acontecendo essa situação de comparação, afeta a nossa estima, afeta a nossa autoaceitação, e nós vamos tendo dificuldade em relação aos outros, porque a gente acha que os outros estão nos vendo como também nós estamos nos vendo. E aí qual que seria um grande passo para a autoaceitação? Para nos aceitarmos. Primeiro, a gente precisa entender que nós vamos vivendo e precisamos ir trabalhando essa autoaceitação em nós. E primeiro a gente precisa entender o que é se aceitar. O que é? Né? Então, se aceitar, para um bom resumo, é nós gostarmos de nós mesmos. É entendermos os nossos limites, é compreendermos. E aqui não está ligado a uma questão de acomodação com os nossos limites. Eu sou assim mesmo, né? Que é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, não é isso. É eu olhar os meus limites e aceitá-los. Não com comodidade, mas quando eu aceito algo, eu passo a mudar isso que eu não aceito. Eu passo a transformar. Então, se aceitar é gostar de si mesmo nos limites que a gente tem. Quem não tem limites, né? E é interessante porque diante dos nossos limites que nós não conseguimos ainda mudar, porque isso é uma trajetória ao longo da vida, né? Mesmo nos limites que nós às vezes não conseguimos transformar, nós precisamos às vezes usar até de humor, né? Felizes aqueles que riem de si mesmo em muitas situações. Então isso é muito importante nós tratarmos em nós. A questão do nosso humor, a questão de olharmos para nós e falar, olha, não somos perfeitos mesmo, mas temos muita coisa boa. Temos muitas qualidades, temos bondade, temos amor.
Então, para se aceitar, a gente precisa se olhar com cuidado, se olhar com carinho, se olhar de uma forma em que você possa trazer em você, né, aquele ar de liberdade interior. E por fim, a autoaceitação, né, uma das questões bem forte é que quando nós nos aceitamos, nós vamos ao encontro das outras pessoas com facilidade. Então, um bom treino de autoaceitação, um bom sinal para autoaceitação é eu parar de ter medo das pessoas. É eu reconhecer o meu valor diante dos outros. E reconhecer o valor, muitas vezes, nos deixa de forma vazia, porque a gente está sempre esperando o elogio do outro, né? Como eu disse, lá na infância, nós vamos realmente tendo afirmações disso, e é importante termos, porque, por exemplo, eu estou realizando aqui um projeto, né? Escolhi pelas mídias sociais também levar uma palavra, levar aquilo que é conhecimento, que eu sei que tem ajudado tantas pessoas. E todas as vezes em que eu recebo um feedback positivo, olha, continua, tá legal, tem me ajudado nisso, né? Hoje mesmo eu recebi várias mensagens das lives anteriores dizendo, nossa, eu nunca tinha pensado em tal situação e é exatamente o que acontece comigo. Claro que isso é muito importante para a gente prosseguir naquilo que você está fazendo, e é natural. Por isso, valide as pessoas também, não espere isso só com você. E aí é a questão de ir ao encontro do outro. Comece a validar também as pessoas, comece a dizer para elas o quanto elas são importantes, o quanto você percebe que elas são esforçadas, quem está na tua casa, o seu marido, os seus filhos. Ao invés de comparar, você valide aquilo que aquela pessoa tem de bom, porque ela vai querer sempre ser melhor, e não para você, mas para ela mesma, para situações, porque ela vai passar a gostar dela. E quando a gente fala dessa questão de ir ao encontro dos outros, é uma questão de confiança em si mesmo. E é um trabalho muito bom de se fazer, né? De aceitar-se, a olhar para você, quando chegar diante das pessoas, diante dos outros, não ir cheio de defesas, achando que as pessoas não vão gostar. Mas quando a gente passa a gostar de nós mesmos, e aí é o que eu repito, não é um trabalho simples, é um processo de autoconhecimento. É um processo em que nós precisamos fazer, né? Quem está aí no caminho de autoconhecimento, quem está fazendo terapia, quem está fazendo cursos de autoconhecimento, quem está procurando se conhecer, sabe muito bem disso, né? Eu estou vendo aqui várias pessoas que participam. Abraço, Isa, Jéssica. Nós vamos vendo que é um processo, não é uma receita de bolo, é um processo, é doloroso, mas valioso, processo que nos deixa muito conscientes de nós mesmos, muito menos doentes, muito menos, né? Então é um processo, mas é um processo que nos leva, além de nos conhecer, a tirar o medo das pessoas, o medo de que quem vai gostar e quem não vai, porque aí você já sabe o que é para você e o que não é. Você já aprende a dizer não, isso não é para mim, né? Eu sei que você gostaria que eu fizesse isso, mas eu não posso fazer só para te agradar. E até porque no final, se você faz uma coisa que não é para você, no final nem agrada, nem você nem a outra pessoa, muitas vezes. E quando nós estamos sempre procurando fazer o que agrada os outros, nós nos tornamos prisioneiros do outro e de nós mesmos. Então se antecipe, né? Quando vai chegar num lugar, você que quando gosta de você não se preocupa com o que as pessoas vão dizer. Você se apresenta com facilidade, você sabe que tem um valor, que mesmo que sejam diferenças sociais, mesmo que sejam você antecipa essa presença no lugar. Consegue entender? Né? Você entra confiante, e aí o que acontece? Comece a ver as pessoas como um presente de Deus para você. E comece a se ver também como um presente de Deus para as outras pessoas. Isso
contribui demais para você trabalhar a sua autoaceitação. Você é um presente, né, para outras pessoas, e as outras pessoas também é um presente para você, né? A Ana tá dizendo aqui, oi Ana, Vanessa, Leandro, é tão óbvio, porque na prática é tão difícil. Vamos introjetando as coisas sem refletir. Ai, Ana, que reflexão fantástica. Porque eu acho que ela acha, não, é certeza que ela cabe muito bem aqui. É óbvio, né, essa questão da construção do ser humano saudável. Mas por que nós vamos introjetando as coisas dentro de nós? Porque nós não aprendemos a tomar consciência das coisas no momento em que elas vão acontecendo na nossa vida. A gente tem um sentimento, por exemplo, alguém nos comparou, porque aqui, não sei vocês, mas eu acho que ninguém gosta de ser comparado, né? Ninguém gosta de comparação. Por quê? Porque a comparação nos fere, né? Nos fere, principalmente quando essa comparação, né, é uma questão negativa, principalmente. Ela nos fere, porque ela nos tira da nossa individualidade. Então, aqui nós vamos falar dessa questão do parecer óbvio e não é. Então, por exemplo, eu tenho um sentimento de alguém que fez uma comparação, que falou alguma coisa que nos tirou da nossa individualidade, que nos tirou daquilo que nós somos como essência, né? Que se usou de alguma forma, de algo, às vezes pesado, alguma palavra que nos feriu, e às vezes não é dito. Às vezes a coisa acontece por movimento, por gestos, por símbolos, por indiferença. E aí o que acontece? Nós, por termos medo de enfrentar ou por não conhecermos os nossos sentimentos, a gente reprime. Nós ignoramos aquele sentimento. Quem aqui não passou por uma angústia, por uma situação e diz assim, vou deixar pra lá. Eu não vou levar isso adiante. E aqui eu não estou falando de levar adiante, de partir para briga, para discussões, nada disso. Mas eu estou dizendo para você pegar nas mãos o seu sentimento e tentar identificar o que é que eu estou sentindo. Por que aquilo me machucou tanto? Por que aquilo me feriu tanto? Quando eu pego nas mãos esse sentimento, eu preciso dar nome para ele. O que eu senti? Foi tristeza? O que eu senti? Foi angústia? O que eu senti foi decepção. E aí eu dou nome para esse sentimento e vou entender o que esse sentimento trouxe para dentro de mim. Eu me decepcionei porque eu ainda me importo com o que as pessoas falam, porque essa pessoa era importante para mim, eu me decepcionei com ela. Quando eu transformo esse sentimento dentro de mim, daquilo que ele precisa ser transformado, por exemplo, em perdão, em reconciliação comigo mesmo, em perdão não só com o outro, mas comigo também, eu passo a me aceitar. Eu passo a gostar de mim mesmo diante das minhas dificuldades, mesmo diante das minhas limitações, ou mesmo diante do julgamento do outro, que às vezes é injusto. Mas eu passo a saber quem eu sou. Eu passo a caminhar no caminho de forma mais segura, com os pés mais tranquilos. Então, esse fato do outro, ele não é mais uma ameaça para mim, mas ele é alguém com potências e limites como eu. Então eu aceito o outro, eu passo a ir ao encontro do outro com facilidade. E ir a esse encontro está ligado até mesmo, né? Tem gente que tem tanta dificuldade de se aceitar e gostar de si, que não aceita nem elogios. A pessoa elogia e fala, nossa, como você tá bonita hoje, como você é inteligente. A pessoa fala, tá tirando uma com a minha cara, será que tem alguma coisa errada comigo? A pessoa ela fica desconfiada, porque ela não se aceita, ela acha que as pessoas não podem dar um elogio porque estão, né, tirando sarro, ou a pessoa desconfia do elogio do outro.
Isso também é um sinal de que a gente não se aceita, a gente fica com medo do que a pessoa está dizendo, né? Então, a autoaceitação nos ajuda muito a dizer não, né? A não precisar o tempo inteiro ficar agradando as pessoas, ao tempo inteiro precisar, né, deixar de fazer ou ser quem é, ou fazer as coisas que gosta, porque o que as pessoas vão pensar. A Sandra está dizendo aqui, sempre só cuidei, pensei nos outros, só aprendi a pensar e me conhecer depois que lhe conheciam. Ah, obrigada, Sandra, uma excelente profissional. Obrigada, Sandra, que bom, né, que te ajudou todo esse conteúdo. E aqui é o que nós estamos, né, com o nosso desejo de realizar, né, de ajudar as pessoas a encontrar esse sentido na vida, a encontrar, né, a si mesmo, encontrar os potenciais, as habilidades que você traz dentro de você, que já são seus. Nós apenas trazemos a questão de lapidar para trazer à tona novamente, né? A Braga Bolos diz assim, no caso, varrer os problemas para debaixo do tapete. Perfeito, Braga Bolos, perfeito. Nós aprendemos isso na vida, né? Eu falo que existem situações na nossa infância que é justamente isso, né? Para de chorar. Daqui a pouco eu vou aí para fazer você chorar de verdade. Tá sofrendo por quê? Tem comida todo dia, tem isso todo dia. E aí nos ensina a ter vergonha dos nossos sentimentos. Nós temos vergonha dos sentimentos, temos vergonha dos nossos problemas e varremos para debaixo do tapete. Só que, gente, varre uma sujeira 20 anos da sua vida para debaixo do tapete. Só a sujeira que você acha. Varre muitas coisas para debaixo do tapete que você vai vivenciando. Ó, tem hora que o tapete não aguenta. Tem hora que começa a aparecer. A sujeira começa a voltar para toda a casa. E aí nós vamos perdendo, não é? Essa confiança em nós mesmos, nos nossos sentimentos. E aqui eu sempre costumo dizer, né? Nós vamos aprendendo que sentimentos às vezes são feios, até amor. Gente, tem gente que não consegue falar eu te amo, tem gente que não consegue dar um abraço, tem gente que não consegue dizer tô com saudade, me perdoe, né? Às vezes é uma palavra difícil de sair, me perdoe. Porque nós somos muito alheios aos nossos sentimentos, muito alheios ao que nós sentimos. Nós precisamos reconhecer os nossos sentimentos, tanto os benéficos, os positivos que precisam ser ditos. Quantos casamentos, quantos filhos se afastam dos pais porque não tem certeza que o pai e a mãe amam? E aí o pai vai dizer assim, mas eu dou tudo dentro de casa, eu trabalho, não falta nada para esse menino e acha que eu não amo? E aí que é interessante. Porque afetos precisam também ser sentidos. Por isso que chama sentimentos. É sentidos. Um pacote de arroz, de feijão, um pagamento na faculdade. Não é sentido, sentimento. Sentimento é o abraço também que você dá, o beijo que você dá. O dizer, filho, eu te amo. A esposa dizer para o marido, amor, eu te amo. O marido também dizer para a esposa, você, mas está 20 anos juntos, 30 anos juntos, já sabe que eu amo. Gente, dizer e não dizer tem muita diferença. Né? Pode até saber, mas quem de nós não precisa nos preencher de palavras? É a palavra que é muito importante. O fato de nós dizermos, por isso que eu falo, quer trabalhar a sua aceitação? Comece a validar as pessoas. Comece a dar aos outros aquilo que você sente que falta em você, que falta para você. E aí você vai me contar a diferença que isso vai fazer na sua vida. Tem mais gente comentando aqui, a Tamires, né, eu tenho esse problema aí. A minha prima de Americana, estou trabalhando muito ainda em cima disso. Que bom, Tamires, que você está trabalhando.
né? Vale a pena, é o que nós falamos aqui. O autoconhecimento, gente, é fantástico. Ele tem aí uma profundidade, uma busca cada vez maior, mas é algo que você vai indo livre pelo caminho. Vale a pena se conhecer. Vale a pena se aprofundar, né? Como diz aqui a Braga, parar de jogar, de varrer as coisas para debaixo do tapete, fazer um enfrentamento dessa situação e seguir em frente. Seguir em frente, nessa busca de se aceitar. E aí eu disse, né, a aceitação, ela tem, né, várias questões, mas aqui dentro dessas perguntas que foram feitas, eu conseguir ir ao encontro do outro, eu lidar com os meus limites com humor, sim, com humor, né? Também a autoaceitação me faz ser uma pessoa feliz comigo mesmo. E feliz não é que eu tenho tudo. Feliz quer dizer, eu trago em mim a minha autenticidade, aquilo que eu sou capaz de ser. E aí eu queria agradecer muito a cada um de vocês que estão, né, que participaram aqui dessa live, desse tema. Nós vamos fazer todas as quartas-feiras às 9 horas e eu gostaria de te convidar a participar do tema de cada quarta-feira. Então você pode mandar a sua pergunta, seja no direct aqui da página, né, do Instagram, seja nos comentários, ou a gente vai tentar abrir caixas de pergunta, né? Eu vou ver com o pessoal da equipe, e você pode também colocar lá suas perguntas, suas questões, para que cada quarta-feira nós possamos responder a sua pergunta. Você pode colocar de forma anônima lá na caixa, né? Nós não vamos falar o nome, vai ser anônimo, como essas foram, e nós vamos buscar fazer essa reflexão para ajudar você a fazer escolhas melhor na sua vida, tá bem? É uma gratidão muito grande você ter participado comigo aqui nessa hora, nesse momento. Gostaria de, né, te convidar, né? Nós estamos fazendo aí os nossos vídeos, né? Nós colocamos essa semana a história de vida, já recebi assim bastante feedback positivo de identificações. Vamos postando os nossos vídeos para que contribua nessa formação, né? Uma formação humana mesmo, dentro de todo esse contexto. E aí eu espero vocês às quartas-feiras, às 21 horas, e às segundas-feiras no programa Diálogo, às 21 horas também. Se você gostou, né, dessa formação, contribua também, né, indicando para outras pessoas, compartilhando os vídeos. Nós temos aqui, né, as mídias sociais, que é no Instagram e no Facebook, Cíntia Viana Oficial. E nós temos o YouTube, Cíntia Viana. Então os vídeos estão lá no YouTube, você pode compartilhar, né, você pode contribuir para que as pessoas também possam aprender um pouco mais sobre si. Ok? Gente, muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Tenham aí uma semana abençoada, tá? E, se Deus quiser, semana que vem nós estaremos juntos novamente.